Doutor Torres de Mello, doutor Adolfo Marinho, muito obrigada pela participação de vocês aqui em nosso programa. Doutor Torres de Mello, eu inicio, já que o nosso tema maior é Agropacto, os 15 anos do Agropacto, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço sobre essas 5 décadas, né, esses 15 anos do Agropacto aqui no estado do Ceará. Eu não gostaria de fazer uma avaliação do Agropacto sem voltar às origens, porque é uma das qualidades humanas de mais importância que eu acho, é reconhecer suas raízes. E as raízes do Agropacto estão solidamente fincadas no Pacto de Cooperação, que foi um movimento do qual eu não tive nenhuma participação na sua formação. Pelo contrário, no início eu até julguei que ele tinha objetivos menores. Cheguei a dizer numa reunião da Federação das Indústrias que era um movimento visando a candidatura do Amarílio a governador do estado do Ceará. Meu amigo Lima Matos depois teve uma longa conversa comigo, convencendo-me de que não era aquele o objetivo e trazendo-me para dentro do Pacto de Cooperação. E eu tenho que confessar, e aqui a presença do Adolfo, para mim é da maior importância, porque nós fomos testemunha de tudo isso que eu estou me referindo, que eu digo sem nenhuma modéstia, que muito do que eu granjeei, do pouco do prestígio que eu tenho, foi pelo Pacto de Cooperação. Foi lá que eu pude ter uma convivência extremamente fraterna com todos os companheiros que compõem as entidades de classe do Estado do Ceará, conhecer melhor os problemas do nosso Estado, discuti-los num ambiente de muita colaboração e com uma lealdade extrema, que eram características próprias daquelas pessoas que participavam do Pacto de Cooperação, criado em 1991, no mês de agosto, fruto, primeiro, do movimento pró-mudanças que o Amarílio iniciou, e depois, então, saiu para o Pacto de Cooperação como uma alternativa para o muito que ele tem de espírito de sociedade e de colaboração. E o Amarílio encontrou isso e deu início, e nós tivemos, eu acho, que um êxito significativo. Eu me recordo muito dos 10 anos que comemoramos no Teatro José de Alencar, numa belíssima solenidade, e jamais imaginei que ele viesse a falecer tão prematuramente. Doutor Adolfo, já que o doutor Torres não quer fazer o balanço dos 15 anos do Agropacto, nada melhor do que o senhor, que vem acompanhando esse trabalho, e até falar também um pouco do Pacto de Cooperação como integrante do Pacto de Cooperação. A sociedade, ela é avaliada normalmente pelas suas instituições, pelos seus líderes políticos. E tem razão de ser. Mas isso é uma visão parcial. A sociedade evoluída, ela vale pela organização dos diversos segmentos. Então, o Pacto de Cooperação, sem dúvida, foi uma manifestação elevada de maturidade da sociedade cearense. E o Agropacto, que, posso dizer, nasceu sob essa inspiração, não é isso mesmo, cara? Ele tem um mérito até maior, porque minha geração foi toda formada dizendo que no urbano estava o progresso e que o rural era o passado e o atraso. Sem dúvida, o passado até honroso para o Brasil, porque no início do século XX e final do século XIX era a agricultura que sustentava o país. Aí vem dos anos 30 em diante, começa a opção urbana industrial. Mas o que é importante no Brasil é que a alternativa econômica que vingou, e isto à custa da sociedade brasileira, dos empresários brasileiros, da ciência e tecnologia brasileira, foi o setor primário.
O setor primário hoje tem uma relevância enorme na economia nacional, apesar de todas as dificuldades. E ela representa hoje no Brasil o sustentáculo nas exportações das commodities do agronegócio, na geração de emprego, na movimentação da economia. O Ceará tem que ser olhado um pouco à parte, porque mesmo no período histórico, o Ceará teve uma participação importante nas exportações. E quem estudar um pouquinho da Revolução Industrial, na Inglaterra, vê que naquele tempo o algodão do Ceará tinha algum significado. E aí os vários produtos de cera, de couros e peles e tudo mais. Quem visita ali perto do Dragão do Mar, aquilo lá é um ponto histórico, onde o Ceará era exportador e os produtos eram todos ali. Dentro da nova economia brasileira, com a reestruturação, com a questão da produtividade, com a questão da escala, as condições adversas do Ceará fizeram com que o Ceará não pudesse competir, pelas dificuldades naturais que nós temos. O Agropacto ignora tudo isso e o empresário cearense, sob uma liderança rara, e por isso eu fico feliz de estar aqui prestando uma homenagem não só ao Agropacto, mas em particular ao Coronel Torres de Mello, porque liderança é fundamental. Esses 15 anos se devem muito à maneira sincera, íntegra e, ao mesmo tempo, ativa, competente do coronel à frente do Agropacto. Então, o Agropacto é, para nós, uma expectativa de que o Ceará, não no setor rural, visto no setor primário, onde a forma de viver seja urbana, porque isso aí precisa deixar muito claro. A gente chama equipamento urbano o quê? Uma escola, um posto de saúde. Ora, isso é equipamento humano, não é urbano. Então, a forma de viver do produtor tem que ser uma forma de viver moderna, como acontece no Brasil todo. E o Ceará, espero que o Agropacto ainda tenha muitos anos de existência e cada vez mais ativa e cada vez mais importante para o Estado. Porque hoje o Estado tem algumas opções no setor primário, mas ainda são poucas. E são pouco significativas. Evidente que isso depende muito da ciência e da tecnologia. Produtividade, qualidade, sustentabilidade e com produtos de alto valor agregado. Eu tenho essa expectativa fundada no Agropacto, que hoje, com 15 anos, já tem uma certa densidade, uma certa maturidade para um voo mais alto. E muitos resultados importantes, embora o doutor Torres de Mello não queira falar, mas eu vou provocar, doutor Torres, porque eu acho importante que o senhor relate. Até porque eu tenho a obrigação de falar sobre ele. Exato. Claro que me constrange, principalmente depois de receber palavras tão bondosas do nosso companheiro e cofundador do Agropacto, porque no dia 15 de setembro de 1995, o Adolfo estava conosco lá. E o Agropacto nasceu exatamente do exemplo e dos filhotes, como nós chamávamos, que começaram a proliferar a partir do Pacto de Cooperação. Fizemos uma reunião no Hotel Colonial, com a presença do doutor Mombach, do superintendente do Banco do Brasil, do doutor Cisnando, do Adolfo, do Irã Ribeiro, de uma quantidade imensa de pessoas, para que naquele dia nascesse o Fórum Permanente da Agropecuária Cearense. E daí em diante nós nos integramos de corpo e alma às atividades, quer de um, quer de outro, e numa reunião em Iguatu, ficou acertado que todos os fóruns, para que a marca Pacto pudesse ficar muito mais presente na mente das pessoas, transformasse os seus fóruns em pactos.